Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. As incertezas causadas pela pandemia do novo coronavírus afetaram a população brasileira de diversas maneiras, desde o medo de contrair a doença até o receio de perder o emprego e a renda. Depressão, ansiedade e estresse foram algumas doenças mentais também identificadas durante esse período de isolamento social. Os dados foram coletados em pesquisas de dois campos científicos, a psicologia e as ciências sociais. Para saber um pouco mais sobre esses estudos, eu converso hoje com dois professores da UERJ, Alberto Filgueiras, do Instituto de Psicologia, e Dorian Borges, do Instituto de Ciências Sociais. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao Ciência e Existência. Eu queria começar com o Alberto. A pesquisa comandada pelo senhor mostrou que casos de depressão dobraram entre os entrevistados, enquanto os casos de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. São números bastante impressionantes, né? Os dados foram coletados em dois períodos diferentes, nos primeiros meses da quarentena, foi isso? Exatamente, a gente coletou os dados no final de março, quando começou a quarentena de fato, e depois nós coletamos o dado final de abril, para que a gente pudesse ter esse comparativo. Evidentemente que a gente continua coletando esses dados, a pesquisa não para por aí, a gente coletou dados agora do pico da pandemia, mas ainda estamos fazendo as análises estatísticas, enfim, é um processo relativamente demorado, mas o fato concreto é que realmente houve um aumento muito significativo em relação aos sintomas de depressão, estresse e ansiedade na população em geral. Isso nos preocupa, apesar de já ser esperado em situações de epidemia, pandemia, que demanda qualquer tipo de modificação na rotina das pessoas. Esse tipo de situação tende a acontecer do ponto de vista de adoecimento mental. Ok. Agora, o professor Dorian, a pesquisa Coronavírus, Medo, Percepções e Crenças, né, realizada pelo Laboratório de Análise da Violência, da UERJ, identificou como as desigualdades sociais e até as crenças políticas influenciam a percepção das pessoas sobre a Covid-19. E essa pesquisa foi feita pelas redes sociais. O senhor podia falar um pouquinho sobre essa metodologia, por favor? Nós fizemos uma pesquisa que foi um pouco diferente do que a gente normalmente tem desenvolvido ao longo dos anos. Normalmente a gente faz pesquisas presenciais, né, através de questionários. A gente, em função desse novo momento, a gente resolveu utilizar as redes sociais, né, o Facebook, o Twitter e o Instagram, considerando, inclusive, os diferentes perfis de pessoas que utilizam essas redes sociais. No Facebook, acabam tendo pessoas de diferentes grupos, né, mas atende pessoas mais maduras, né? O Instagram, os mais jovens, né? E o Twitter, pessoas mais críticas. Então, a gente lançou um questionário online nessas três redes sociais e estimulou as pessoas a participarem da pesquisa através de um vale presente. Então, no período de 1º de maio a 16 de maio, essa pesquisa ficou no ar e a gente teve a participação de 1.203 pessoas moradoras da cidade do Rio de Janeiro. E uma coisa que foi muito interessante, apesar de não ser uma pesquisa estatisticamente representativa da cidade do Rio de Janeiro, ela é muito mais indicativa, né? A gente teve uma participação de todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro e de praticamente todos os bairros do Rio de Janeiro. E a gente encontrou resultados muito interessantes, desde questões relativas à desigualdade social a questões políticas e ideológicas. Como garantir, professor, que numa pesquisa feita pelas redes vão participar pessoas que, por exemplo, têm menos acesso à internet? Essa é uma grande questão que a gente acaba enfrentando. A gente só tem acesso às pessoas que têm acesso à internet. Por isso que ela acaba não sendo, de fato, representativo da população, simplesmente é a indicação da percepção dessa população. Até onde a gente consegue acessar. Como hoje também aqui, no contexto brasileiro, né, as pesquisas por telefone, né? É muito difícil hoje a gente desenvolver pesquisas por telefone, porque nem todo mundo tem telefone fixo. Muitas pessoas estão substituindo o telefone fixo pelo telefone celular. Por outro lado, se a gente utiliza o telefone celular para tentar acessar a população, a gente não tem um controle de local de residência dessas pessoas, porque
parte da população que utiliza o telefone celular usa o telefone por cartão, né? Então, a gente não tem um controle total. Então, pensando em metodologia amostral, a gente acaba não tendo um controle total e com isso, a gente não tem uma amostragem representativa. Então, utilizando as duas metodologias, a gente, de fato, não vai ter a melhor representatividade, né? O ideal seria a gente fazer uma pesquisa presencial. Mas, no atual contexto, né, tanto no que se refere a recursos para realizar a pesquisa, quanto à dificuldade considerando a quarentena, né, que inclusive foi uma das coisas que a gente tentou mensurar nessa pesquisa, né, a gente resolveu utilizar as redes sociais. E, sobretudo, num contexto em que as redes sociais têm se ampliado, né? Diferentes grupos, diferentes cidades estão utilizando. A gente fez essa pesquisa com uma população com idade que varia a partir dos 18 anos. E a gente teve pessoas com mais de 80 anos participando dessa pesquisa, que para a gente foi muito interessante, porque a gente queria realmente ouvir os diferentes grupos sociais de faixa etária, grupos demográficos, sociodemográficos. E acho que isso a gente conseguiu alcançar. Alberto, me chamou a atenção na pesquisa de vocês que as mulheres sofrem mais de estresse e ansiedade. Você acha que isso tem a ver com o acúmulo de trabalho em casa, né? Quem está aí de home office, a escola do filho parou, e aí tem todas as coisas da casa que vão juntar com o trabalho? Na verdade, você foi precisa na sua análise. O que parece exatamente esse ponto, né? A verdade concreta é que nós vivemos numa sociedade extremamente machista e conservadora, o que traz como consequência uma carga de trabalho, uma carga de demanda para as mulheres muito maior, muito mais, assim, realmente significativamente maior em relação àquilo que os homens têm para oferecer. É muito engraçado quando as pessoas comentam, quando as pessoas falam, né, que estão ajudando em casa. Eu tenho amigos, homens, que falam, estou ajudando em casa. Mas se ele está ajudando é porque alguém é responsável pela atividade principal, né? Ele só dá ajuda, ele não faz a atividade principal. E a verdade é que num país machista como o nosso, a atividade principal recai sobre as mulheres. Então, esse é um problema que, obviamente, a gente vai observar. Isso não vem de agora, tá? Isso vem de algum tempo. As mulheres vêm apresentando ao longo do tempo, ao longo das últimas décadas, aumento nas demandas da ordem da saúde mental, mas a pandemia foi agravar esse tipo de demanda nas costas das mulheres, fica tudo nas costas delas. Então, de alguma maneira, isso vai fazer com que elas fiquem mais estressadas e mais ansiosas. Sim, sua análise foi perfeita. Mesmo que elas estejam em casa, né? O que seria aí um fator até de conforto, né? Mas acumula tanta coisa que acaba não sendo. Existem dois aspectos aí na coisa do ficar em casa, né? O primeiro ponto do ficar em casa é que, de um modo geral, nós tínhamos a mania, enfim, ou a nossa sociedade, ela está desenvolvendo certas manias, certos comportamentos que estão associados à busca pela ajuda, mesmo de casa, por pessoas de fora. Então, nas comunidades, nas pessoas na classe média, todo mundo tem aquele vizinho que vai ajudar a cuidar do filho, o funcionário que vai em casa para poder limpar as coisas, enfim, no momento de pandemia, temos que ficar isolados. Então, as responsabilidades de lavar roupa, de lavar louça, de cuidar da casa, de cuidar das crianças, tudo isso recai sobre as pessoas que estão confinadas dentro daquela casa. Você não tem mais aquela ajuda externa do vizinho, das pessoas da comunidade ou mesmo de funcionários. Hoje em dia, você é que tem que fazer tudo sozinho. E o fato de você ter que fazer aumenta, sim, a carga de trabalho das pessoas. Na verdade, as pessoas acreditavam que o home office serviria para trabalhar e poder deitar em casa no horário do almoço e estão observando que, na verdade, o horário de home office serve para você lavar a louça que você tem, que você acabou de comer, né? Coisa que o restaurante faria, né? Coisa que o pessoal da quentinha faria. Então, no final das contas, a presença de pessoas no entorno, ela fica diminuta
diante do confinamento, e esse confinamento, portanto, aumenta a carga de trabalho doméstico das pessoas, de todas as pessoas, né? E é essa carga, esse aumento de carga de demandas e responsabilidades que aparentemente está levando as pessoas ao aumento do estresse e a falta de perspectiva futura leva as pessoas à ansiedade, né? É aquela coisa do, poxa, por quanto tempo eu vou ter que continuar fazendo isso? E saber que vai ter que fazer isso por muito mais tempo ainda gera essa angústia. Eu vou te dizer que, no meu caso, gerou também uma frustração de mostrar que eu não consigo dar conta da minha própria casa, né? Que coisa horrível. Mas vamos em frente. Professor Dorian, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, eles têm mais medo de perder emprego e renda, né? Que a sua pesquisa mostra. Enquanto os não apoiadores têm mais medo de contrair a doença e de morrer. O coronavírus foi politizado, né? O senhor concorda? Pois é, eu acho que isso foi um dos resultados extremamente, ao mesmo tempo, interessante e preocupante revelado pela nossa pesquisa, né? E eu acho que isso está dentro de uma... eu acho que, para além desse resultado que você acabou de citar, né? Desses diferentes tipos de medo que foram expressados pelos apoiadores da gestão Bolsonaro, né? Que é esse medo mais objetivo, né? Que é diferente da população total, porque a população, em geral, o grande medo da população geral é perder ou ter algum parente, algum amigo doente pelo Covid, né? Enquanto o medo dos apoiadores da gestão Bolsonaro é esse medo objetivo financeiro, né? Para além disso, eles têm esse grupo, né, que apoia o governo Bolsonaro, eles acreditam também que o Covid é uma histeria coletiva e é uma questão política. Eles falam isso, né? Pensando, a gente faz uma pergunta sobre essa questão e a percepção deles, em comparação com as outras pessoas, eles acreditam que, de fato, o coronavírus veio, na verdade, como uma estratégia política. Isso tudo está dentro de uma perspectiva que eu chamo de construção de crenças, e de crenças que são crenças de perigo. Tá? Como assim? Né? São crenças que são construídas desde a história de vida dos indivíduos, tá? A partir dos seus comportamentos, das suas famílias, das suas morais, das suas religiões, enfim, de várias questões que influenciam esses comportamentos, mas nesse momento, mais do que essas questões, existem as falas, e são falas políticas, e de atores políticos, não só de atores políticos, como o próprio Bolsonaro, né? Quando ele fala isso é uma gripezinha, e daí, né? Ou isso veio é um problema da China, né? Que veio não só do Bolsonaro, mas também do Trump, né? E também das fake news, né? E tudo isso constrói crenças. E essas crenças que influenciam o acionamento de alguns tipos de medo. E que, no caso, e aí eu acho que é muito importante a gente deixar claro que, assim, quando eu penso o medo de uma questão mais financeira, né? É um tipo de medo. Mas quando a gente para pensar no medo relacionado ao coronavírus, é uma ausência de medo do coronavírus. É uma ausência de medo na área de saúde pública. Isso é preocupante, porque numa perspectiva de saúde, quando a gente pensa em medo, o medo também é um fator de proteção. Quando a gente tem medo de cobra, na verdade, ele nos ajuda a evitar estar perto de uma cobra para que a gente não seja picado e a gente venha, enfim, morrer, por exemplo, né? Evitar uma fatalidade. Então, a gente não quer que ninguém tenha medo, fique com um medo, e aí o professor Alberto pode me ajudar mais sobre isso, né? A gente não quer que gere um medo que gere angústia, né? Que seja um medo exagerado, né? Um medo, enfim, um grande medo. Mas o medo pode ser, e aí é uma das coisas que a gente percebeu também na pesquisa, que tem algumas pessoas que têm desenvolvido um medo que gera problemas de saúde mental.
Isso é preocupante também. Mas a ausência de medo também é preocupante, porque à medida que as pessoas não têm medo, elas passam a se expor. E isso tem consequências. E a gente está vendo as consequências em todo o Brasil. A nossa pesquisa foi na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente tem visto esse comportamento se espalhando em todo o país, né? Que é a questão da exposição. Porque à medida que as pessoas não têm medo do coronavírus, elas não acreditam, né, que elas venham ser contaminadas, elas podem estar expostas, né? Elas não precisam estar em quarentena, porque o coronavírus é uma histeria coletiva, é uma questão política, ou então que ela vai atingir somente um grupo, os mais idosos, né? Ou enfim, os mais com um certo tipo de vulnerabilidade de saúde. Então, isso tem uma consequência que é mais pessoas contaminadas. Então, isso é um grande problema de saúde pública, né? A ausência de medo. Entendi. O medo não pode paralisar a gente, mas também não pode fazer a gente se jogar, né, diante do que ameaça, né? Uhum. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já. É só um minutinho.